Olá, boa noite. Boa noite. Inflação oficial fica abaixo da meta pela primeira vez. O Banco Central atribuiu a queda no preço dos alimentos. Presidente Temer comemora o resultado e diz que o índice é extraordinário e afirma que o governo continua trabalhando pela queda da inflação. Polícia Federal descarta sabotagem no acidente que matou o ministro Teori Zavascki. A hipótese de falha humana é a linha principal da investigação. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu mais uma vez e agora responde a 20 ações penais na Lava Jato. Tribunal nega novo recurso do governo e posse de Cristiane Brasil, do PTB, segue impedida. Novas regras para transporte de passageiros por aplicativo entraram em vigor em São Paulo. Nas ruas, as medidas ainda são polêmicas entre os motoristas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais? E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar? Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. No Todo Seu de hoje, tem um super bate-papo sobre moda e comportamento. Nós, brasileiros, estamos ditando sempre tendência para fora agora. Tem uma coisa muito nova pra gente. E ainda... Nós vamos receber no nosso palco a bonitinha Paula Matos. Vou descontar a raiva dela na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou contar pra ela que a gente se ama. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O auxiliar de limpeza que empurrou uma mulher nos trilhos do metrô passou por audiência de custódia hoje. A justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. O caso aconteceu ontem na estação Conceição da linha Azul. A vítima recebeu atendimento médico e já está em casa. A cena é impressionante. A plataforma está cheia e, de repente, um homem de camisa branca empurra a mulher nos trilhos bem na chegada do trem. O incidente foi ontem na estação Conceição da linha Azul do metrô. A mulher é Jussara Araújo de Souza, de 23 anos. Ela trabalha no setor de treinamentos de uma rede de fast food. É mãe de 3 filhos, um de 6 anos, um de 4 e outro de 11 meses. Já o homem é Sebastião José da Silva, de 55 anos, que, segundo a polícia, tinha problemas mentais e não conhecia a vítima. O agressor trabalha como auxiliar de limpeza, foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. A Jussara estava mais ou menos nesse ponto aqui da estação. E o que chama a atenção é que ela não estava nem tão próxima assim dessa linha amarela de segurança aqui no chão e, portanto, até um pouco distante da linha por onde passam os trens. Só que o empurrão foi tão forte que ela veio parar aqui dentro e só conseguiu escapar porque ficou ali presa entre um trilho e outro.
O vão não chega a ter meio metro de profundidade, mas foi o que salvou a vida da Jussara. Ela levou 30 pontos na perna e quebrou um braço. Foi socorrida no hospital do Jabaquara e já teve alta. O incidente deixou muitos usuários preocupados. Eu tenho receio de o consumo ficar meio gelado, assim, né? Dar uma olhadinha atrás e todo mundo ficar muito próximo também, né? A estação Conceição não tem aquelas portas entre o vagão e a plataforma como em algumas estações da linha 4 amarela e da linha 3 verde. Em setembro do ano passado, o metrô iniciou um processo de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a abertura de uma linha de financiamento para implantar portas nas estações de maior demanda. Segundo o metrô, a expectativa é concluir a negociação até o fim deste mês. A Justiça decretou a prisão preventiva de um dos motoristas acusados de causar o acidente na rodovia dos Imigrantes, que matou as mães de 4 crianças. A polícia suspeita que os 2 carros estavam disputando um racha a 200 km por hora. O juiz Edson Nakamoto, de São Bernardo do Campo, entendeu que o motorista, que supostamente participava de um racha, estava em alta velocidade e, por isso, assumiu o risco de matar. A prisão preventiva, que não tem prazo para terminar, foi decretada para garantir a ordem pública e evitar a sensação de impunidade, segundo o juiz. Bem, o empresário André Micheletti, ele saiu aqui do Fórum de São Bernardo do Campo, depois da audiência de custódia, e foi levado diretamente para o centro de detenção provisória aqui na cidade, onde vai ficar preso. Bem, dos 6 feridos, 5 permanecem internados. As 4 crianças, 2 de 1 ano, uma de 3 e a outra de 5 anos. E o motorista da EcoSport, que teve fratura em 3 vértebras da coluna. Esse seria o caso mais grave. A explosão de uma bomba caseira num protesto deixou 4 feridos no centro da capital. A bomba estava com vigilantes que faziam protesto contra o sindicato da categoria. De acordo com a polícia, os manifestantes tentaram forçar a entrada na sede, que fica no Largo do Arouche. Uma bomba explodiu e os estilhaços deixaram feridos. 2 pessoas foram atendidas pelo resgate. O sindicato disse que o protesto foi motivado por discordâncias com a última campanha salarial e pela divulgação nas redes sociais de um áudio atribuído ao presidente da categoria, em que um homem diz que o vigilante tem que ganhar mal. O sindicato afirma que o áudio é falso. A Secretaria da Saúde de São Paulo vai fazer no dia 3 de fevereiro o dia D de vacinação contra a febre amarela em 53 cidades. Hoje, os parques Horto Florestal, Cantareira e Ecológico do Tietê foram reabertos. Eles estavam fechados desde outubro por causa da doença. Foram quase 3 meses fechados, mas hoje, finalmente, os vizinhos comemoraram os portões dos parques estaduais abertos novamente. A gente viu aberto e já entramos aqui para aproveitar. Além do Horto, o Parque da Cantareira e do Tietê também reabriram para o público. Mas o vírus da febre amarela continua a circular na região. O que ajudou a dar o alerta foi a morte de macacos, que não transmitem a doença. O problema, segundo o governo, é que algumas pessoas culpam o animal e já há casos de envenenamento. Os nossos sentinelas, quem salva vidas são os macacos, porque eles são os primeiros que a gente observa e que faz os exames. Então, não é matando o macaco que se cura a doença, é pelo contrário. A presença do macaco é que salva a vida humana. O governo diz que com a vacinação aqui no entorno dos parques, com mais de 1.150.000 pessoas imunizadas só aqui na zona norte da capital, a visita é segura, mas precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes. E para os desavisados de plantão, há placas como esta para lembrar dessa necessidade. Davi Wipper falou que os números oficiais de casos de febre amarela no estado ainda são de 29, incluindo 13 mortes, e que nenhuma cidade ou hospital específico tem autoridade para falar em mais casos. Ele comentou que a análise para a doença depende de 4 exames e que somente a secretaria tem acesso a essa avaliação completa. Sobre casos suspeitos da doença, ele disse que não especula, mas que certamente esse número vai crescer no próximo balanço, na sexta-feira que vem. E ressaltou que o importante, no primeiro momento, não é o diagnóstico preciso. Mais importante que isso é a assistência adequada. Identificar a gravidade, encaminhar o paciente grave
para quem tem competência para tratar, e daí os hospitais de maior complexidade. Como o tratamento inédito para a febre amarela, o Hospital das Clínicas fez um transplante de fígado. E isso pode ser adotado em mais casos. O governo anunciou também que vai ampliar a campanha de vacinação para 53 cidades, a partir do mês que vem, com doses fracionadas que protegem por até 8 anos. A orientação é do Ministério da Saúde para imunizar mais gente. O secretário alertou que idosos com doenças pré-existentes devem consultar o médico antes para saber se devem tomar a vacina. Eu pego um indivíduo de 60 anos, rígido, que nunca teve uma doença, ele vem e toma vacina. Agora, eu pego um indivíduo de 61 anos, cardiopata, diabético, hipertenso, ele tem que ser avaliado pelo médico, ou da OBS, ou da UPA, ou médico particular, tem que ter avaliação. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que não há previsão de reabertura dos 23 parques da cidade que foram fechados por precaução por causa da febre amarela. As novas regras para o transporte de passageiros por aplicativo entraram em vigor hoje, mas na prática ninguém sentiu as mudanças. É que até o dia 25 de janeiro a fiscalização vai ser feita apenas de forma educativa, sem multas. O Luciano se mudou para São Paulo há 9 meses, mas a placa do carro é de Contagem, em Minas Gerais. Pelas novas regras impostas pela Prefeitura de São Paulo, todos os carros dos aplicativos têm que ser da cidade. Agora, para mim continuar trabalhando com os aplicativos, eu teria que transferir. É o que eu vou começar já a tentar fazer. Muitos motoristas de fora estão circulando com autorizações obtidas por meio de liminares da Justiça. O secretário adjunto de Transportes disse hoje que a Prefeitura não irá recuar. Porque entendemos que seja justo aquele carro que é licenciado em São Paulo, onde ele paga o IPVA, 50% do valor do IPVA fica no município de São Paulo, dinheiro esse que será usado na manutenção do sistema viário, e também da expansão, e tudo isso tem um custo. A fiscalização começou hoje, mas apenas com caráter educativo. As multas só começam a ser aplicadas no dia 25 de janeiro, prazo que os motoristas têm para tirar o Conduap, que exige um curso de qualificação, que pode ser feito online, e a apresentação de alguns documentos, como o atestado de antecedentes criminais. A partir de 28 de fevereiro começa a fiscalização de um certificado para os veículos. Será preciso, entre outras obrigações, fazer uma inspeção e comprovar que o carro está registrado em São Paulo. A regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos aqui em São Paulo já sofreu algumas alterações desde a publicação em junho do ano passado. Ontem mesmo, na véspera de entrar em vigor, a Prefeitura cedeu e ampliou o tempo máximo de fabricação autorizado para a circulação de veículos. Passou de 5 para 7 anos, mas apenas para aqueles que já estavam cadastrados entre as empresas antes de junho de 2017. Para os novos cadastros, vale a regra anterior. Associações que representam motoristas reivindicam 10 anos de uso dos carros e calculam que 40 mil pessoas ficarão sem trabalho por causa da limitação. A gente observou que pela alta quilometragem rodada desses veículos, eles rodam em média 200, 250 até 300 quilômetros por dia, então há um desgaste muito grande do veículo. Então, os veículos não poderiam ser com um tempo superior a 7 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, 94 profissionais estão trabalhando na fiscalização dos aplicativos. Sanções como multas, suspensão e descredenciamento são aplicadas apenas às empresas de acordo com a gravidade. A multa mínima é de R$ 2.500 e pode chegar a 1% do faturamento dos aplicativos obtido nos últimos 12 meses. Segundo a Secretaria, os motoristas que estiverem em desacordo com a legislação podem ter os carros apreendidos. O prefeito de São Paulo, João Dória, deu uma entrevista ao vivo hoje no Jornal da Gazeta. Em um dos trechos, ao responder a uma pergunta da jornalista Maria Lídia Flandoli, Dória disse que o Partido dos Trabalhadores é conivente com a corrupção e chamou o vereador petista Antônio Donato de desqualificado. O PT pediu o direito de resposta. Quer dizer, não está preocupado, então, com essa insistência de adversários. E principalmente do PT, Maria Lídia. Esse Donato, que fez a entrevista hoje na Folha, é um desqualificado. Eu afirmo isso aqui com a maior tranquilidade. Desqualificado, como todos os agentes do PT. Um partido que assalta o dinheiro público,
que defende o assaltante criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem a menor autoridade para falar sobre o prefeito de São Paulo. Nenhuma. Por meio de nota, o vereador Paulo Fiorilo, presidente do Diretório Municipal do PT, diz que o partido repudia veementemente a forma odiosa e rancorosa que o prefeito João Dória utilizou para atacar o ex-presidente Lula, os petistas e o vereador líder da bancada, Antônio Donato. Segundo Fiorilo, o prefeito é incapaz de dialogar com as críticas e sempre que é confrontado com a realidade da cidade, procura desqualificar seu opositor. Polícia Federal diz à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que não encontrou nenhum ato intencional no acidente que matou o ministro Teori Zavascki há um ano. A hipótese de falha humana é a principal linha de investigação. O delegado que comanda o inquérito disse à ministra Carmen Lúcia que a investigação ainda não terminou, mas garantiu que até agora não há indício de sabotagem. A possibilidade de um ato intencional contra aquele voo foi bastante explorada em diversos exames periciais e atos investigatórios diversos e nenhum elemento nesse sentido foi encontrado, né? Pelo contrário, os elementos que atingimos até agora todos conduzem a um desfecho não intencional e trágico, infelizmente, naquele voo. O avião que ia de São Paulo para Angra dos Reis caiu no mar em Paraty, no Rio, em 19 de janeiro do ano passado. Além do ministro Teori Zavascki, morreram a bordo o piloto, Osmar Rodrigues, o proprietário do avião e dono do grupo emiliano, Carlos Alberto Filgueiras, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas. Na época, a família do ministro, relator da Lava Jato no Supremo, levantou suspeita de que a tragédia poderia ter sido provocada num ato criminoso. Durante a reunião com Carmen Lúcia, o diretor-geral da Polícia Federal disse que pretende concluir até o fim deste ano todas as investigações que envolvem políticos e autoridades e que estão em andamento no Supremo. São 273, mais de uma centena só da Lava Jato. Para cumprir essa meta, Fernando Segovia anunciou que já aumentou de 9 para 17 o número de delegados que trabalham nos inquéritos. Hoje foram convocados pelo menos 17 delegados para auxiliarem nessas investigações. Então a gente espera não só concluir os inquéritos no Supremo da Lava Jato, mas também todas as outras investigações hoje que for. O chefe da Polícia Federal só não deu prazo para concluir a investigação sobre o presidente Michel Temer. Disse que depende do delegado responsável. A suspeita é de que Temer e aliados receberam propina para editar um decreto que beneficiou empresas no Porto de Santos. Segovia alega que aguarda por escrito as respostas de Temer às 50 perguntas formuladas pela polícia. O presidente tem até o dia 19, mas pode deixar de responder o que quiser. Ele nega as acusações. O ex-executivo do frigorífico da JBS, Ricardo Saldi, prestou depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que apura a lavagem de dinheiro e corrupção na edição de um decreto do presidente Michel Temer que beneficiou empresas do setor dos portos. Em delação premiada, Saldi havia dito aos procuradores que a JBS entregou R$ 1 milhão para emissários do presidente a título de propina à empresa Rodrimar, concessionária do Porto de Santos. Porém, no depoimento de hoje, a Polícia Federal, Ricardo Saldi, ficou em silêncio. A empresa Rodrimar e o presidente Michel Temer têm negado qualquer irregularidade no caso. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou hoje à noite novo recurso da deputada federal Cristiane Brasil, impedindo a parlamentar de tomar posse como nova ministra do Trabalho. É a segunda vez na semana que a Justiça nega um pedido de recurso liminar de Cristiane Brasil, impedindo a indicada do PTB de tomar posse no Ministério do Trabalho. O recurso desta vez foi negado pelo juiz Vladimir Santos Vitovski, do TRF2, que não viu ilegalidade na ação do magistrado de primeira instância, que impediu a posse que estava marcada para a última terça-feira e foi cancelada às pressas pelo governo. O juiz manteve a multa de
500 mil reais caso a decisão judicial seja descumprida. O governo anunciou que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União. Cristiane Brasil é acusada de violar a legislação do setor. A parlamentar foi condenada a pagar indenização de 74 mil reais a 2 ex-motoristas que a acusaram de ferir as leis trabalhistas. Ela também foi processada por uma empregada doméstica por trabalhar sem carteira assinada em 2003. O PTB diz que o partido não recua da indicação. Cristiane Brasil é filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele foi o pivô do chamado mensalão do PT e foi condenado a mais de 7 anos de prisão no caso. A juíza substituta da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Caroline Vieira Figueiredo, aceitou 3 novas denúncias do Ministério Público contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Os processos são derivados da Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato no Estado. Mais 8 réus também foram denunciados nessas ações, entre eles os ex-secretários Hudson Braga, Regis Fichtner e Wilson Carlos, além do empresário Jorge Sadala. Agora, Sérgio Cabral responde a 20 processos. O ex-governador já foi condenado a 87 anos de prisão. IBGE aponta que a inflação oficial fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta do governo. É a primeira vez que a inflação atinge esse patamar desde que o sistema foi criado em 1998. O resultado é o menor dos últimos 18 anos e já era esperado pelo mercado. Em 2016, o IPCA foi de 6,29%. Agora, com o descumprimento da meta, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi obrigado a informar ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o porquê da inflação ter ficado abaixo do estipulado. O BC já precisou se justificar em outras 4 ocasiões, 2001, 2002, 2003 e 2015, mas sempre porque a inflação ultrapassou o teto limite, nunca o piso. A carta aberta é um instrumento usado pelo banco para prestar esclarecimentos à sociedade sobre o cumprimento das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. E a razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5 foi um item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve na verdade, teve uma deflação de 4,85, que é uma boa notícia para a população. Alimento representa uma parte relevante da cesta dos mais pobres. E ela caiu 4,85, que é a maior queda da série histórica do IPCA. Segundo o IBGE, a queda do preço dos alimentos foi consequência da produção agrícola, que teve uma safra de cerca de 30% superior a 2016. Para este ano, os analistas do mercado financeiro estimam uma inflação próxima dos 4%. O presidente Michel Temer comemorou o resultado da inflação. No início da tarde, Temer se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para analisar a inflação do ano passado. Estavam no encontro o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Nós estamos reunidos aqui exatamente para comemorar um fato que é extraordinário, né? É algo que, pelo menos desde 1999, não ocorria. Ou seja, um índice de inflação abaixo do piso, né? O piso é de 3, né? E nós estamos em 2,95. Acho que isso merece uma comemoração. Temer afirmou ainda que a inflação baixa vai representar para os brasileiros mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Segundo o presidente, o IPCA baixo também vai incentivar o consumo e a geração de emprego. E destacou que o governo deve seguir empenhado na recuperação econômica do país. Ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, e, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
O governo está fazendo festinha porque a inflação foi miudinha no ano passado. Foi pequena mesmo, a menor em quase 20 anos. Mas a gente ouve muito por aí as pessoas reclamarem que as coisas ainda estão caras. Mas tem razão quem se queixa de que a vida está cara? Para começar, vamos lembrar que a inflação é uma média de quase 500 preços medidos pelo IBGE todos os meses. Ainda assim, nessa média tem rato e elefante. O preço da comida que a gente compra no mercado, sim, caiu no ano passado, em média quase 5%. Mas o botijão de gás ficou 16% mais caro. O plano de saúde subiu quase isso. A escola das crianças subiu mais de 10%, quase tanto quanto a gasolina. É verdade que o preço da comida caiu muito nesse ano, por causa da safra boa, que não teve influência nenhuma deste governo. Mas no ano passado, o preço da comida tinha subido cerca de 10% na média. E nos últimos 5 anos? Na média, o preço da comida subiu quase tanto quanto os salários. Então, as pessoas têm certa razão de dizer que as coisas estão caras. Ou então, não mudaram tanto assim nos últimos anos, apesar do refresco de 2017. O problema maior aí é que os salários não estão subindo mais do que a inflação desde 2012. Isto é, o salário não tem aumento real por causa dessa crise horrorosa. A inflação de 2018 não vai ser tão baixa quanto a do ano passado. A safra de comida vai ser boa, mas nem tanto. A inflação de dezembro já mostrou que os preços vão subir um pouco mais. Não seria nada dramático se os salários não estivessem tão parados. Uma grande questão deste ano é saber se, enfim, os salários vão subir bem mais do que a inflação. Este é o nosso problema. Boa noite. E o presidente Michel Temer deve vir a São Paulo amanhã. Segundo a colunista do G1, Andréa Sadi, o PMDBista deve passar por uma consulta com o urologista Miguel Surgi. No final do ano, Temer foi diagnosticado com uma infecção urinária. Nos últimos meses, o PMDBista já passou por 3 procedimentos. Temer também deve consultar o médico se ele tem condições de viajar para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Aqui em São Paulo, Temer deve ainda se encontrar com o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, amigo e conselheiro jurídico do presidente. A Agência de Inteligência Naval Americana revelou que o submarino argentino que desapareceu em novembro implodiu a uma profundidade de 400 metros e que os marinheiros morreram instantaneamente. De acordo com a agência, o submarino San Juan implodiu, liberando energia equivalente à explosão de 6 toneladas de TNT. A embarcação foi pulverizada em milésimos de segundo por causa da altíssima pressão a essa profundidade. A tripulação, segundo os especialistas, não percebeu o que aconteceu e morreu sem sofrimento. Agora à noite, 5 homens armados assaltaram o Hotel Ritz de Paris, na França. 3 já foram presos e 2 estão foragidos. De acordo com a polícia, os assaltantes entraram no hotel de luxo na Praça Vendôme, no centro da capital, armados com machadinhas e quebraram as vitrines onde estavam as joias. Segundo um levantamento preliminar, eles podem ter levado cerca de 4 milhões de euros em pedras preciosas. A região onde fica o Ritz teve a segurança reforçada depois que, em 2014, várias joalherias do quarteirão, que também abrigam o Ministério da Justiça, foram alvos de ladrões. O sol voltou a predominar e as temperaturas subiram hoje aqui na capital paulista. E com o tempo abafado, tivemos algumas pancadas de chuva pontuais. Mariana Armentano conta como fica o tempo amanhã. O dia amanhã vai ser típico de verão aqui na capital paulista. O sol vai predominar, mas pode esperar aquelas pancadas de chuva de final de tarde, viu? Olha só as temperaturas. Nessa próxima madrugada teremos mínimas de 21 e máxima tarde de 29 graus. Aí na sexta-feira chove a qualquer hora e a máxima cai para 27. Mas já esquenta de novo no final de semana. No sábado a máxima prevista é de 29 graus, com muito sol e chuva só no finalzinho do dia. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Informe-se sobre a vacina da dengue nesta quinta, 11h30 da manhã no Você Bonita. Assista agora. Todo Seu.